estamos aqui na UX TV com o programa Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, para falarmos dos perigos e riscos de postar nas redes sociais. Hoje, se estivéssemos em um local público e olhássemos para o lado, provavelmente iríamos ver pessoas com celular, compartilhando fotos, vídeos, mandando mensagens, curtindo, comentando. As redes sociais estão aí para nos auxiliar e parece que vieram para ficar. Mas o que preocupa é quando o assunto é segurança e privacidade na internet. O Facebook anunciou em 2016 que mais de 1,5 milhão de pessoas acessam a rede social por dia no mundo inteiro. Somente no Brasil, existem mais de 100 milhões de usuários. No Instagram, são mais de 500 milhões no mundo e 32 só no Brasil. Isso sem falar do WhatsApp, Snapchat e outros. Neste ano, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, declarou que as redes sociais são fontes bastante ricas para a fiscalização e monitoramento dos bens dos contribuintes, já que muitas pessoas postam fotos de carros, joias, bens materiais e viagens, assim se tornando alvo fácil para ladrões, hackers e crimes virtuais. Por esse motivo, o Rede Cabeças debate: quais são os cuidados e perigos na hora de compartilhar imagens nas redes sociais? E eu estou aqui com o professor João Inácio, de Sociologia. Tudo bom, professor? Tudo bem. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Utiliza as redes sociais? Sim, utilizo. Não utilizo todas as ferramentas, né, mas eu também faço uso, de certa maneira, para entrar em contato com os alunos, né, com as outras pessoas, sobre os conteúdos, as informações, né. É sempre um mecanismo muito importante, ainda mais se tu lida com jovens, né. Perfeito. Estou aqui com o Edson Salvati. Tudo bom? Tudo bom. Edson trabalha com segurança na internet, né? Isso, segurança da informação no geral, né? E utiliza as redes sociais? Utilizo, claro. A gente utiliza como ferramenta de marketing também, então tem que ter um equilíbrio aí. Para ti, pessoalmente, qual que tu mais utiliza? Eu acredito que uso mais o Facebook, né? E um pouco de Twitter, Google+, mas o principal ainda é o Facebook. Perfeito. Estou aqui com o Luiz Otávio, que trabalha com marketing digital. Tudo bem? Tudo certo. E qual que tu mais utiliza? Então, como a gente trabalha com isso, a gente está conectado 24 horas, né, nas redes sociais. Mas também o Facebook, bastante. E também o WhatsApp, que eu considero uma rede social e a gente usa bastante também. Também estou aqui com o Maurício Braga, inspetor da Polícia Civil, aqui de Caxias do Sul. Tudo bom? Tudo bem, como vai? E você, utiliza as redes sociais? Sim, ela nos abastece com muitas informações. Perfeito. Professor João Inácio, por que as pessoas hoje têm necessidade de ter algo e demonstrar, ter que mostrar para as pessoas? Pois olha, nós estamos já num amplo processo, né, assim, de modificação da sociedade, né? Alguns sociólogos já falaram da modernidade líquida. Eu até começo a trabalhar com a ideia da sociedade ubíqua, né, da própria questão da computação ubíqua, de como as pessoas elas já são muito mais e muito além daquele corpo físico delas, né? Eu até brinco às vezes na aula, se a gente vai interrogar ali um aluno para saber o que ele fez ontem, anteontem, talvez é mais fácil ir na nuvem, porque a nuvem sabe mais da pessoa do que ela mesma sobre ela. E é uma característica, eu também brinco muito com a ideia das pessoas serem paparazzo delas mesmas, né? Ou seja, nós vivemos uma época, né, dessa intensa fluidez e dessa questão muito, né, do individualismo, né, e as pessoas, ao mesmo tempo em que elas ficam muito ligadas assim, a esses acessórios e todos que fazem com que elas fiquem isoladas do mundo, né, ao mesmo tempo elas ampliam as suas conexões com essas novas redes, né, com novos grupos, né, para além daquele seu círculo de amizade presencial, né, a própria família, né. Claro que serve para a extensão daqueles contatos presenciais com colegas de aula, família, as pessoas podem continuar mantendo contato, mas faz também com que a pessoa interaja com milhões de pessoas e às vezes com quilômetros de distância, né? E às vezes as pessoas conhecem mais o vizinho assim, que mora no Japão do que o vizinho que mora no próprio prédio, né? Maurício, a gente fala em crimes digitais. Isso acontece? É real esse perigo? Sim, os crimes digitais estão presentes na nossa vida à medida em que o digital aumenta o seu alcance, né? E principalmente o crime digital aumenta pela sua eficácia. As pessoas esquecem que se comportar na forma digital, nós devemos ter os mesmos preceitos de segurança para se comportar na vida física. O mundo digital ele é uma extensão do nosso mundo real.
Nós precisamos lembrar disso sempre. Nos preservar, cuidar com as informações que a gente coloca. O crime de estelionato, o golpe, popularmente conhecido, ele aumenta e cresce com o uso da internet. Porque as pessoas não pensam com tanta clareza no mundo digital quanto elas pensam no mundo físico. Quais os mais comuns, esse estelionato, onde ele acontece? Quais os crimes mais comuns hoje que vocês têm conhecimento? Dos crimes mais comuns que nós temos, a compra e venda de veículos, de produtos eletroeletrônicos, celulares, televisores, esses equipamentos eletrônicos móveis, principalmente. E nós conseguimos encontrar de toda sorte hoje de crimes, além desses eletrônicos, aluguéis de casas para veraneio, são muito comuns. As pessoas alugam a casa e quando chegam ao local encontram uma família que reside lá há muitos anos e não tomou nem conhecimento do assunto. Dentre outros variados, onde a gente pode citar também os crimes contra as pessoas. A calúnia, a injúria, a difamação, o ódio racial, que é muito presente ainda, infelizmente, nos mais diversos meios que a gente pode encontrar. Edson, trabalha com segurança na internet. Hoje, como as pessoas devem agir com segurança na internet, nos aplicativos? Especificamente na questão da privacidade, a gente sempre fala que não poste online o que tu não gritaria no meio de uma rua movimentada ou de uma praça, né? Quer dizer, as pessoas têm a falsa impressão de que a visibilidade daquilo que elas postam é limitada. Ah, eu postei aqui uma foto e teve 15 likes. Então, foram umas 15, 30 pessoas que viram aquilo. Mas, às vezes, são centenas e até milhares de pessoas, dependendo da tua rede de conexões. E o mais importante é que essas informações elas estão indexadas ali e por anos. Então, se eu quero saber os gostos, amigos, tudo sobre a vida de uma pessoa, eu posso entrar no perfil público do Facebook dela e olhar o que há 10 anos atrás ela fez ou qual o bicho de estimação, de repente descobrir senha através de data de aniversário de amigos, porque postou a foto lá no aniversário. Então, tem muita informação ali. A questão ela é muito útil para quem é mal intencionado. Então, é muito importante tu filtrar e tu equilibrar o que é necessário e que realmente tu quer que se torne público para todo mundo e equilibrar isso com o risco, né? Informações da própria família, né? Claro, Filhos, claro, né, Maurício? Né? E também quando as pessoas ficam dizendo, olha, estou aqui, né? As pessoas ficam dizendo, ó, sei lá, está no restaurante, está na cidade, está na... Isso, Até assim, eu não vejo um problema necessariamente, aquele equilíbrio, né, que eu estava falando. Se for fazer o check-in ou postar que estava quando estiver saindo, né? Não precisa ser quando está chegando. E, de preferência, assim, se for um lugar que tu vais com frequência e com uma certa regularidade, toda quinta-feira eu vou em tal lugar. Então, tenta não deixar isso tão óbvio, né? Tão claro, porque tu pode... fotos, então, que nem mostrou no VT antes, de carros, de joias, de dinheiro, muita informação útil para quem está mal intencionado. Porque é um meio de promoção pessoal, né? E a gente tem muito disso. Até essa semana vi uma amiga lá do Face comentando assim, criticando as pessoas que criticam aqueles que postam quando estão viajando, felizes, né? É um meio de uma promoção pessoal também, muitas vezes, né? E eu já vi pessoas que elas fazem uma montagem e como se elas estivessem, por exemplo, em Paris, né, em outros lugares. Luiz Otávio, não só os perfis pessoais, mas as empresas estão cada vez mais se promovendo, né, dentro do que a gente estava falando. Exatamente, como citou o professor, essa questão que as pessoas estão preocupadas em se expor nas redes sociais, a nossa empresa trabalha com o corporativo. Isso é muito mais delicado, porque é a imagem das empresas nas redes sociais. Obviamente, um perfil, uma pessoa, se fizer algo errado em redes sociais, ela acaba se manchando. Só que quando tu está lidando com uma empresa, essa mancha é muito maior.
Então a gente se preocupa muito nesse quesito, desde criação de identidades visuais que a gente vai expor na internet, desde a geração de conteúdo, é o texto que a gente coloca, seja Facebook, seja Instagram, Wikipedia, LinkedIn, etc. Então há uma preocupação, a gente respeita algumas diretrizes do Facebook, porque tem coisas que o Face aprova e tem coisas que ele não aprova. Então a gente sabe disso, a gente, como se fosse leis, entre aspas, do Facebook, então a gente trabalha dentro disso, né? Então é um processo bem delicado. As empresas nos procuram para ter essa vitrine virtual. Como as pessoas gostam de ostentar as coisas delas nas redes sociais, as empresas também gostam. Obviamente com outro objetivo, vender mais. Seja comércio, seja serviço, seja indústria. Então a gente elabora estratégias para que as pessoas estejam bem posicionadas nas redes sociais, mas da maneira correta. Perfeito. E nossa equipe foi até as ruas para saber como as pessoas estão agindo, estão trabalhando com as mídias digitais. Vocês conferem agora na nossa reportagem. Você posta fotos, alguma coisa nas redes sociais? Muito difícil. Por que você não posta? Porque eu acho que expõe muita pessoa. Tu sabe o que tu posta no círculo de amigos que tu tem e em quem vai alcançar, tranquilo. O problema é quando tu posta coisas que podem comprometer a tua imagem, que às vezes a imagem da pessoa é a coisa mais importante que ela tem, né? Tem gente que não pensa antes de falar ou de escrever, né? Eu acho que a atitude tem que ser tomada, porque se eu falasse tudo que eu pensasse, né, cara, daí o mundo ia ficar desgovernado, né? Mas é aquilo, tem que saber respeitar a vida dos outros. Se for compartilhar uma coisa que seja pessoal sua, né? Não que vá atrapalhar a vida do outro para que ninguém tome uma atitude ruim. Principalmente quando a gente viaja, não demonstrar se a gente está ou não dentro em casa ou não. Quem sabe são só os vizinhos e a gente posta sempre na volta das viagens e nunca quando estamos lá. Que nem às vezes eu vejo alguns colegas que eu tenho na minha rede, eles postam algumas coisas, eu já sei se eles estão bem, se eles não estão, se estão ruim. Então, isso acho que é muito para outras pessoas que têm planos errados, né? Então, isso tem que ser cuidado. Eu acho que elas deveriam se controlar um pouco mais, porque ficar expondo a vida, assim, tudo que pensa, tudo que faz, tudo que está comendo, tudo que ganha, tudo que compra, eu não acho legal. Tem muita gente ruim, que tem inveja ou pessoas procurando outras coisas. Até em fotos, tu tem que cuidar o que tem na foto, o que tem no fundo da foto. Se tu tá no trabalho, não pode, porque todo mundo vai saber, né, que tu trabalha. A vida da gente, hoje em dia, já é tão exposta, né? Por exemplo, o vizinho, os familiares, as coisas assim. Acho que a gente tem que manter isso meio que na vida pessoal mesmo, né? Bom, e a gente viu que as pessoas, elas até têm a consciência do que não postar, do que postar, mas geralmente é por impulso que essas postagens acontecem, né? Estão no restaurante, estão num bar, numa festa, numa viagem, quer mostrar e acabam postando, né? Como controlar isso, professor? Como administrar isso? Não, eu diria que é um pouco aquela coisa assim, quem nunca comeu mel quando come se lambuza, né? Eu acho que talvez nós estejamos ainda numa fase inferior, né? Esses tempos numa sala de aula, uns alunos comentavam que crianças de 11 e 12 anos postavam fotos das suas genitálias, assim, através dessas redes, no sentido de que uns identificassem qual que era de um ou de outro, né? Então, eu acho que ainda é uma coisa que nós nem pegamos o mais forte ainda desses tipos de exposições feitas, né, nas redes. Maurício, como os pais devem reagir, né, e tratar os filhos, de que maneira indicar o comportamento dessas crianças com celulares, porque hoje qualquer criança tem celular, né? O uso do celular é uma ferramenta de localização, de comunicação e principalmente de diversão. As crianças se escondem atrás dos celulares e a gente tem uma deterioração da relação familiar. A forma de resolver isso, respondendo a tua pergunta, no meu entendimento, é buscar estar próximo do filho. Não só no mundo real, mas também no mundo virtual. Acompanhar os perfis, identificar as fotos. Não precisa curtir a foto, nem marcar a sua presença lá, mas acompanhar isso. E fora da rede, estar junto do filho. Participar da vida da criança. Conhecer os seus amigos físicos, seus amigos reais, conhecer alguns dos seus amigos virtuais e acompanhar a criança, orientar. O que a gente precisa recuperar é a conversa. Por falar em segurança, né, as redes de pedofilia a gente percebe em muitas reportagens, tu deve ter visto mais que nós também, a internet é um meio, é um veículo que abastece essas redes, né? Os pais têm que ter segurança com isso. Sem dúvida nenhuma. Filhos, né? O cuidado com as fotos dos filhos.
o intuito dos pais sempre é expressar, num primeiro momento, a sua felicidade, a sua alegria. Quem tem filhos pequenos acompanha os primeiros passos, as primeiras palavras. Isso são momentos que tornam um pai e uma mãe emocionalmente vulneráveis. E isso pode ser usado contra os pais e contra a própria criança. Evitar aquelas fotos onde tu vai expor o corpo físico da criança. Procura colocar fotos onde tu explora a emoção do momento, mas não a parte física da pessoa. Isso, como bem colocou, a gente vai daqui 20 anos fazer uma busca na internet e as imagens vão estar elencadas por assunto. E lá eu vou encontrar uma imagem minha, né, daqui 20 anos. Hoje uma criança daqui 20 anos encontra uma imagem sua recebendo o banho dos pais. E não só eu procurando essa imagem, mas quem procura qualquer imagem hoje na internet tem acesso. A gente tem que sempre lembrar que a imagem, quando ela é publicada na rede mundial, ela não é mais nossa, ela é do mundo. Ela está colocada fisicamente em servidores que estão em qualquer país que a gente imaginar. Podem estar aqui em Porto Alegre, podem estar na Tunísia, podem estar no Japão, podem estar nos Estados Unidos, na Espanha, em qualquer lugar. E essa imagem já não é mais nossa. É as famosas palavras-chave, ou as tags, né? As meta tags, que em algum momento vai ficar registrado na nuvem e qualquer pessoa que for fazer essa busca vai achar o que ela está procurando. Hoje tem algoritmos que já fazem essa classificação automaticamente, né? Por exemplo, tem softwares, aplicativos que, eu quero saber quais as fotos de cachorros que eu tenho, por exemplo, e vai mostrar todas as fotos que a inteligência artificial julgou que eram um cão. Compatível por exemplo. Exato, e isso para qualquer coisa, né? Um ponto que eu acho que é interessante colocar também dessa questão do histórico é que hoje em dia quem contrata, eu acredito que a maioria dos recrutadores fazem uma pesquisa em redes sociais antes para ver o que essa pessoa postou, quais são, de repente, o comprometimento com a empresa, porque, de repente, a pessoa vai lá, fala mal do antigo chefe ou responde um comentário de alguém de uma forma agressiva e isso fica gravado, né? E para qualquer um ver, e às vezes as pessoas dizem, o que eu posto é para os meus amigos, né? Porque, fulano está me espionando, porque não está espionando, aquele dado é público, aquele dado Você tocou num assunto muito, muito bacana, cara. A nossa empresa está lançando um aplicativo que é de busca de empregos e conversando com os possíveis clientes desse aplicativo, muitos comentaram que sim, o filtro que eles fazem para procurar um profissional, para garimpar um talento, é via redes sociais. Então, eles estão procurando uma pessoa que seja mais criativa ou uma pessoa que seja mais séria e lá no perfil tem sim como tu avaliar isso mediante o que a pessoa posta. Então, tem empresas que contratam e eu não sei se isso é certo ou errado, mas enfim, por analisar um perfil do que por um próprio currículo. Claro que um currículo para determinadas especializações ele é fundamental, mas para outras a rede social pesa muito. Como a pessoa lida com o seu perfil, né? Isso, eu acho que também tem um aspecto importante, né? Que muitas vezes a pessoa ela está empregada e apresenta um atestado e tira fotos numa festa. Acontece. Ou em relação a relacionamentos, né? Assim, casamentos muito. e tudo. Acho que as pessoas têm que cuidar. Eu já tive essa experiência de ver assim, alunos, né? Muitas vezes com dificuldades e uma série de desculpas, né, para não fazer atividades e nas redes sociais deles eles estavam lá numa situação bem... É uma falsa impressão de privacidade. Isso, né? Com certeza. Essa semana passada, o Facebook começou a publicar, não sei se vocês receberam na linha do tempo de vocês, dicas para identificar notícias falsas. Isso também prejudica, né, não só a imagem, mas o que tu recebe de conteúdo, não também o que tu manda, né? Hoje as pessoas acreditam que o que está escrito tem que ser tomado como verdade. E é muito complicado porque não existe um filtro de quem posta e quem é uma fonte confiável, né? Então, isso eu sempre digo para
para muita gente que a gente tem que sempre praticar o nosso ceticismo e não se valer por uma fonte só e sempre procurar corroboração e de fontes distintas também, né? Então, a questão das notícias falsas está se tornando uma coisa praticamente fora de controle, né? Por isso que agora Google e Facebook estão começando a criar ferramentas para poder identificar, e tem órgãos que vão lá e vão curar aquela informação para validar realmente se é verdadeiro. Eu diria também, como estudioso assim, da política, né, também sou cientista político, de que são importantes as ferramentas, né, mas a gente tem que saber também que alguns já sabem lidar melhor com elas, assim, alguns políticos, alguns partidos, né, e eu acho que aqueles que sabem lidar melhor, eles podem até, de certa maneira, inflar um pouco a sua popularidade, né, porque também a própria questão da política também é uma que a gente vê, né, e acho que o Brasil ainda está engatinhando perto de outros países, como os Estados Unidos, né? Mas o mundo todo está migrando para essas novas tecnologias, essas novas realidades, e as pessoas têm que ter sempre cuidado. As pessoas têm que ter o perfil, né? Porque talvez no futuro a pessoa ela vá conseguir um tipo de emprego se ela tiver um perfil. E provavelmente aqueles que não têm um perfil talvez saiam até atrás, né? Mas também qual é o perfil que a pessoa vai querer ter, né? Então a gente sabe que isso tudo é complexo, elas têm que ter atenção e nós estamos engatinhando, eu acho que ainda nessa tecnologia. Bom, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e daqui a pouquinho a gente retoma a conversa e estamos de volta. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Olá, estamos de volta com Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, aqui na UX TV, falando dos perigos e riscos de postagens nas redes sociais. E a nossa reportagem conversou com a Júlia, que faz postagens e expõe produtos nos perfis dela. A gente confere agora. A gente faz todo esse conjunto para divulgar as marcas que eu trabalho, né? Faço esse trabalho de divulgação, de fortalecimento de marca com os consumidores. E conto um pouco sobre o meu dia a dia para as pessoas. É tudo lindo, né? Na rede social, é tudo maravilhoso e tá tudo sempre perfeito e tudo sempre bem. Então eu acho que por esse lado sim, mas com certeza tudo que a gente, pelo menos eu, assim, mostro é real. Então toda essa troca que acontece comigo, com os meus seguidores, ela é real. Então por esse lado eu diria que não. Tenho o meu perfil pessoal, ele é trancado. Tanto no Facebook, né, como no Instagram, é só para os meus amigos, enfim, aí eu posto coisas realmente mais pessoais. Fotos minhas com meu namorado, com a minha família, eu procuro me reservar mais nesse sentido. No meu perfil comercial, enfim, empresarial, eu faço mais, é difícil você ver uma foto minha com outra pessoa, sabe? Fica concentrada em mim e no meu estilo de vida. São as minhas dicas de moda, os looks que eu monto, as produções que eu faço, enfim. Eu cuido bastante quem começa a me seguir, porque tem gente, às vezes aparece muito aleatória e muito suspeita, então eu bloqueio essas contas, porque contas assim que eu acho que não tem a ver com o meu perfil, eu prefiro que não me siga e que seja um número a menos, porque eu quero qualidade de gente que goste do meu trabalho e que possa se relacionar, e não um número aleatório, né? Eu acredito que sempre fica um pouco, né, quando a gente trabalha com isso, não tem como não se expor. Tu tá ali pro mundo, qualquer pessoa pode entrar no teu Instagram, no teu Facebook, na tua página e ver o que tu tá fazendo, como é que é a tua vida, aonde tu mora, os lugares que tu mais frequenta. Então, querendo ou não, a gente fica exposto. Acho que é muito importante tu ter um cuidado no que mostrar e como mostrar, né? Luiz Otávio, é uma tendência agora as pessoas colocarem seus perfis pessoais como empresas, venderem produtos, expor produtos? Sim, até a gente recebe esse tipo de solicitação em transformar um perfil pessoal em fanpage, justamente pelo fato de tu conseguir alcançar muito mais pessoas, né? O perfil ele tem um número limitado de amigos que tu pode ter, já uma fanpage não.
Já uma fanpage, se quiser, tu pode ter milhões de pessoas acompanhando aquilo que tu posta. Então, sim, é muito natural você ter um perfil pessoal, postando situações como a reportagem mostrou, mas migrar para uma fanpage, onde lá você pode patrocinar os posts, definir regiões e o público-alvo que vai ver as tuas postagens, e aí sim atingir um número absurdamente maior do que um perfil atingiria, né? E o Instagram, ele também tem esse limite para empresa ou pessoas ou não? O Instagram, ele caminha a passos mais curtos em relação a isso. Mas sim, hoje tu tem a opção de promover postagens. O Instagram, ele trabalha, a mesma forma que o perfil trabalha, ele trabalha com o institucional. É a mesma visualização, o mesmo tipo de postagem, né? Então, sim, ele está migrando para isso, mas ele é em menor escala do que o Facebook nesse momento. O Instagram, ele utiliza muito mais momentos do que propriamente divulgar algo. Então, por exemplo, a gente está aqui nesse bate-papo e a gente vai registrar esse momento, registra no Instagram. Porque o Facebook, ele parte por um negócio mais corporativo, né? Edson, e essas pessoas também precisam ter um cuidado especial, né? O que eu ia comentar antes também é que é muito comum as pessoas me adicionaram no Facebook, eu vou aceitar porque, né, enfim, conhece um amigo meu. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque geralmente as configurações de privacidade das mídias sociais, elas são diferentes para o que é público, para o que é o teu círculo de amigos, né? Então, às vezes tu aceitar uma pessoa só porque de repente tu quer notoriedade, ou a não ser, claro, que por isso que eu falo da questão do equilíbrio, né? Que é uma coisa que tu queira publicar e divulgar para o maior número de pessoas possível, né? Mas cuidar muito quem entra no teu grupo, que seria de pessoas mais íntimas, né? Dos teus amigos, dos teus familiares. Porque às vezes é fácil a gente esquecer que existe essa barreira e que, não, eu estou atrás do meu computador e eu tô protegido aqui, né? Então é muito fácil perder esse limite. Maurício, tem perfis falsos, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Sim, os perfis falsos hoje, não li nenhum estudo ainda, mas arriscaria dizer que eles são um percentual significativo dos perfis em diversas redes sociais e eles são utilizados para crimes distintos, como o estelionato, principalmente, a venda de produtos falsos ou de produtos que não serão entregues, além dos perfis que são utilizados para obter informações de jovens e crianças e buscar fotos íntimas para usar depois essas fotos nas redes de pedofilia e também com o crime da extorsão, que é exigir que alguém consiga mais imagens dos seus amigos para não ter as suas fotos publicadas, ou pior ainda, ou enfim, tão ruim quanto, né? Alguém exige dinheiro para que essa pessoa não tenha suas próprias fotos publicadas. E como se trata de criança e de adolescente, a marca que se cria nessa pessoa ao longo de toda a sua vida vai ser muito grande. E existe alguma delegacia? Pode falar. Eu acho que é interessante, como é muito fácil criar um perfil falso, porque tu vais lá e copia a imagem, copia o nome, né? É interessante validar, por exemplo, os amigos em comum, né? Não, é a foto do meu amigo, da minha amiga, é o mesmo nome, mas ver se o grupo de amigos é o mesmo, se tem alguma coisa realmente a ver com aquela pessoa, porque é muito fácil realmente tu perder aqueles 5 minutinhos a mais só para fazer uma varredura um pouco mais complexa, né? Faz um filtro ali para ver se realmente, não, eu conheço essa pessoa, né? Encontrei uma vez, mas vai de repente ver mesmo se é real, né? Antes de começar, principalmente começar a trocar mensagens e informações mais íntimas, né? Professor João Inácio, estamos na era da ostentação? Eu diria que sim. Claro que alguns processos, eles já, digamos assim, vêm de longa data, né? Essa busca, assim, da ideia assim, da celebridade, né? Essa coisa
da distinção social, né, das pessoas buscarem, às vezes, em roupas, em objetos, né, algo assim que faça com que ela seja diferente das demais. Né. Agora, eu chamo a atenção para um aspecto, por exemplo, nessas redes, né, como o Facebook. Ali, vejam, tem diferentes interesses e misturas, né? Tem empresas, tem pessoas que têm perfil para vender coisas, tem pessoas que estão ali para conhecerem outras. Né? Eu acho que isso é importante as pessoas terem cuidado, né, nessa perspectiva. E assim como algo pode ser popular, algo pode ser contra a própria popularidade da pessoa. A gente vê, né, que as pessoas às vezes se empolgam com a popularidade e começam a postar coisas que talvez até vão muito mais contra do que a favor. Né? Mas é realmente essa preocupação, ou seja, em casa já havia essa preocupação, ou seja, vinha um namorado de uma filha, tu vai contratar alguém numa empresa e saber quem é aquela pessoa. Né? Essa coisa ela não mudou, né? E hoje em dia talvez as pessoas tenham mais ferramentas para elas passarem por uma ideia de que elas não sejam, né? Por algo que elas não são. Né? Então acho que as pessoas têm que ter extremo cuidado com isso. E chama a atenção também que muitas redes mais novas são bem instantâneas, né? Que é difícil para um pai acompanhar, né? Que as coisas são chats ou as coisas desaparecem, né? Então eu vejo que para um pai, se eu sou pai de um adolescente, a dificuldade é muito grande. Né? Eu acho que tem uma falsa impressão de privacidade também em redes como o Snapchat. Né? Ah, não, eu posto uma foto, mas em 24 horas ela vai sumir e ninguém mais, quer dizer, não vai ficar permanente, mas eu posso pegar, assim, ó, sem pensar em questões muito tecnológicas, eu posso pegar outro celular e tirar uma foto da tela. Ou o próprio print do celular. Enfim, né, eu estou dizendo... Tem alternativas. Mesmo sem usar de tecnologia, alguém que não saiba, que não tem um aplicativo para copiar, enfim, né, pega uma outra câmera e tira a foto. Eu vejo o meu filho de 16 anos, ele privilegia as redes, aquelas de interação direta, não de ficar postando coisas. É mais aquele interação, às vezes, num próprio jogo, dentro de um jogo, interage, Skype e outras coisas, né? Eu vejo a dificuldade dos pais, né? Os pais, vou entrar no Facebook, meu filho está lá, mas ele nem entra no Facebook, ele está ali num chat e tu nem sabe muitas vezes com quem, né? Está jogando, né? Um clã, alguma coisa ali, outras pessoas. Né? O Instagram incorporou do Snapchat, né? O History de fotos 24 horas. Eu ia comentar, cara, isso aí. O Facebook também, né? O Face também está começando agora, mas o Insta está com uma quantidade de visualizações nas histórias muito, muito grande. Então também as empresas e os próprios perfis já estão começando a explorar mais essa ferramenta, mas ela trabalha bem como o professor falou. Tu coloca alguma coisa lá, algum momento, e esse momento amanhã talvez não esteja mais lá. Então, para um acompanhamento familiar, acaba ficando um pouquinho mais complicado. A gente teve o caso do WhatsApp que ficou fora do ar 24 horas por uma determinação judicial. Isso. Porque ele não forneceu os dados, né? Como funciona agora que ele é criptografado, né? Como funciona essa criptografia? Ele não teria como divulgar, porque o que acontece? As mensagens, elas são codificadas de um celular para outro. A informação que passa pelo Facebook, que no caso é o dono do WhatsApp, ela está codificada lá. Nem o Facebook tem como extrair essa informação. Essa informação não existe dessa forma. Ela só existe na forma pura, no texto ou imagem, no celular de origem e no de destino. Né? Então, falta um pouquinho também de entendimento do público em geral, eu acho, de como a tecnologia funciona, né? E como... o que a gente pode fazer para prevenir, enfim, para controlar e para saber que tipo de problema a gente pode prevenir e como que a gente vai fazer. No caso do WhatsApp, realmente o Facebook não tinha o que fazer naquela situação, principalmente depois da mensagem já enviada, né? Maurício, isso foi um boom absurdo nas redes sociais, sim, das pessoas xingando o WhatsApp, o Face, etc e tal. Mas é bem como ele falou, a maioria não sabe como que funciona esse envio e essa leitura. Tecnologicamente. Não tem como. Então o WhatsApp não é porque ele não quis, é porque ele não pode, ele não tem como dar essa informação. Eu colocaria ainda que a gente vive no nosso país um boom tecnológico, como no mundo todo, mas se a gente imaginar pessoas que nasceram nos anos 60, que foram ver uma televisão fisicamente nos anos 70, nos anos 80, hoje essas pessoas foram engolidas pela tecnologia. Sim. E é difícil, como o professor colocou, para os pais acompanhar os filhos, porque nós, como pais, não nascemos nessa vida tecnológica. A minha filha, ela vai usar o meu notebook, ela não quer usar o teclado.
ela passa os dedos na tela. É uma geração touch, eles têm essa diferença. Então, eu diria, a fins de comparação, que esse mecanismo interno da TI é mais ou menos como o mecanismo interno dos carros. A gente está entregue à mão do mecânico, ao passo em que está entregue à mão dos profissionais de TI, né? E aí, então, a gente tem pessoas que conseguem estudar e entender isso de forma autodidata e conseguem se sair bem nessa situação. E por isso que é importante que os pais permaneçam acompanhando, como o senhor faz, acompanhando as atividades do seu filho. Eu posso não ver o que ele está postando, mas eu vejo que em determinado horário ele está usando o telefone e se eu precisar interferir naquele determinado horário, eu estou lá e estou acompanhando essa situação. Isso é o que é muito importante. É o olhar protetor dos pais, também dos professores, enfim, de toda a família nas pessoas que estão usando essa tecnologia. Maurício, e hoje a pessoa que se sente lesada com algum crime, algo que aconteça na internet, qual o procedimento dele em relação à polícia? O que ele deve fazer? Se a gente tem alguma delegacia especializada aqui em Caxias? Hoje, em Caxias do Sul, nós temos delegacias especializadas em crimes específicos, do sentido lato sensu, né? Nós temos a delegacia de crimes para atendimento à mulher, para atendimento à criança, e temos a delegacia de furtos, roubos, extorsões e capturas, que é a DEFREC. Quando uma pessoa se sente lesada por um crime que aconteceu na internet, ela deve procurar o plantão da Polícia Civil para fazer um registro de ocorrência. Lá, o policial que receber essa pessoa vai orientar quanto ao registro e, depois disso, a pessoa vai seguir a relação crime. A gente tem que cuidar muito, mas isso do público em geral é difícil de perceber, a diferença entre o cível e o criminal. Aquilo que é um desacordo comercial não é um crime, efetivamente. Ainda existe a possibilidade de a pessoa fazer o registro do crime pela internet, através da delegacia online. No site da Polícia Civil do Rio Grande do Sul existe um link da delegacia online, a pessoa faz o registro pela internet e esse registro é encaminhado à delegacia que vai apurar o fato. E lá os policiais vão dar o atendimento a essa demanda. Eu acredito que exista a chance depois, principalmente, eu fui lesado porque eu fiz uma compra e não me foi entregue, ou alguma coisa que eu tenho uma empresa que seria responsável e que, de repente, ou teve uma falha de segurança no site dessa empresa e eu fui lesado. Eu fiz uma compra e, de repente, o boleto que eu fui pagar, ao invés de ir para essa empresa, foi para outra. Enfim, independente de quem é a culpa na questão, existe a opção de entrar com uma ação no Juizado Especial Cível aqui em Caxias, para valores menores, eu acredito, né? E para tentar ter restituído esse valor, né? Professor, hoje as pessoas que trabalham com as mídias digitais, tanto YouTube, Facebook, elas acabam influenciando outras pessoas, né? Sim. Isso, Se nós formos ver, muitas vezes, grandes redes de televisão, né, que fazem novelas caríssimas, né? Às vezes vai um adolescente, ela posta um vídeo, tem mais acessos do que um capítulo de uma novela. A questão é da gente poder mensurar bem qual é a autenticidade daquela influência, né? Porque a gente vê que às vezes existem alguns mecanismos, né, que podem esconder um pouco aquele real impacto. Mas quando a gente vê assim, jovens compartilhando muito assim, vídeos, né, e informações de outros jovens, eu acho que isso é uma tendência muito importante e até já se ouviu falar, né, que muitas vezes assim, os governos eles até já perceberam isso e pagam, né, esses blogueiros, vlogueiros para falarem bem lá das suas causas, né. Eu acho que é um sintoma de que realmente isso faz efeito bem significativo, né. Para ti, Luiz Otávio, como você vê essa influência, como vocês trabalham, como percebe que essas pessoas são influentes, como vocês trabalham com isso lá em marketing? Isso, na verdade a gente busca muita referência, né? Quando é fechado com algum cliente, a gente estuda muito bem onde esse cliente quer chegar e o que ele quer expor. Mediante essas informações, a gente busca referências no mercado do que seria o ideal para aquele cliente, entende? Pode ser, sim, uma pessoa ou pode ser uma própria outra empresa. O Ctrl+C, Ctrl+V, o copiar e colar uma informação, às vezes ela não é ruim, se essa informação for bem detalhada. Então, com essas referências que a gente faz, de concorrentes ou de empresas referências no segmento, a gente monta a estratégia para as empresas.
como a gente trabalha mais no setor corporativo, é muito difícil um perfil, uma pessoa, ou um blogueiro, ou um vlogger, etc., nos fornecer informações. É mais, sim, empresas que trabalham no mesmo âmbito. Então, a gente segue essas empresas, vê o que eles estão fazendo de legal, vê o que eles estão fazendo de ruim, né? Faz um filtro e começa a bolar estratégia para o nosso cliente. Falando em influência, essa semana, uns 15 dias, a gente está vendo que esse desafio da baleia azul, que é algo que está influenciando as crianças, né, Maurício? Queria ver de ti, se tem acompanhado, como vocês estão agindo com isso. A gente tem acompanhado alguns relatos, né? Existe muito boato acerca do assunto. Nós vivemos a era do boato, infelizmente, né? Como os colegas já colocaram, as empresas estão buscando soluções para conter essa questão dos boatos. O que a gente orienta os pais, professores, toda essa rede que está próxima dos jovens, é acompanhar os jovens efetivamente. Está junto, está próximo. Alguns casos a gente está tentando identificar se são relacionados ao jogo ou se são casos isolados. O suicídio não é novidade na humanidade, né? A depressão não é uma coisa nova. Alguns consideram a doença do século, junto com o câncer. Nós vivemos a sociedade da felicidade, da alegria instantânea, e os nossos jovens são muito suscetíveis a isso. Eles sofrem essas pressões dos grupos, eles se sentem compelidos a usar roupas, a ter acessórios, enfim, e essa situação acaba, em determinados momentos, conduzindo um jovem que já tem uma debilidade física, psíquica ou mental para esse caminho. E é por isso que, cada vez mais, os pais e os professores precisam estar juntos. Os irmãos também são fatores, são termômetros do comportamento. Toda vez que a gente percebe um adolescente, uma criança, saindo daquilo que é o seu normal, a gente deve acender o alerta e buscar auxiliar, buscar entender essa situação. Eu não sei se pode ser um pouco também, eu sou leigo nessa questão, mas um pouco de carência também desses jovens. Se inserir no grupo, né? Tu quer Exatamente. a proteção do grupo. Talvez dentre 4 paredes no quarto dele lá, ele se sente apto para expor tudo, que no meio social ele não consegue. Então eu acho que também um grande fator possa ser a carência desse nicho de pessoas, né? Edson, e uma dica para os pais na questão da tecnologia, como elas devem prestar atenção nisso e deixar os filhos de forma segura, né, a participarem desses meios digitais? Eu acho que como o Braga falou, é interessante os pais estarem acompanhando e principalmente verificar que tipo de coisa postam e como que está a configuração de privacidade dessas ferramentas, né? E um fato que não foi citado, um item que não foi citado aqui também é como está a qualidade das senhas, né? Parece ser uma coisa muito simples, mas hoje em dia eu acho que a maioria das ferramentas de mídia social tem autenticação com verificação em 2 fases, né? Então é muito importante habilitar esse recurso, que vai ser a união de uma coisa que tu sabes e uma coisa que tu tens. Então Perfeito. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Nosso tempo está acabando. Obrigado. Até o próximo Rede Cabeças.